Guerra Fria. Bom, falando especificamente sobre o que foi a Guerra Fria recebeu esse nome porque não foi um conflito que teve um confronto direto militar entre os países que participavam desse conflito. Os países que participavam desse conflito, como vocês viram pela imagem, é os Estados Unidos e a União Soviética. São as duas superpotências que nasceram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Eram os países que emergiram da Segunda Guerra como os países que iam agora ditar as regras do mundo. Mas é importante agora pontuar que nunca houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria recebe esse nome justamente pelo seu caráter. Era uma guerra muito mais ideológica, uma guerra muito mais no âmbito político, no âmbito de influências políticas ao redor do mundo, do que uma guerra efetivamente militar, como foi a Segunda Guerra Mundial, como foi a Primeira Guerra Mundial, e por isso o nome Guerra Fria, aquela guerra que não é aquela que tem um conflito, mas aquela guerra que está sempre na eminência ali, aquela guerra ideológica. Eu falei para vocês no final da Segunda Guerra Mundial sobre a ascensão dos Estados Unidos. Agora eu tenho que falar sobre a ascensão da União Soviética. A União Soviética, após o fim da Segunda Guerra Mundial, tornou-se o país mais poderoso da Europa. Portanto, naquele momento, a União Soviética era uma potência continental. Também temos que falar em relação ao grande prestígio do Exército Vermelho no mundo. O Exército Vermelho foi o exército que mais impôs baixa nos nazistas. Ou seja, você tem basicamente o Exército Vermelho sendo o grande herói da Segunda Guerra. E além disso, esse Exército Vermelho impôs governos socialistas nos países do leste europeu, conforme foi invadindo a Europa, retomando posições que Hitler havia tomado durante a Segunda Guerra. Conforme a União Soviética expulsava os alemães de território soviético, eles colocavam governos socialistas nos países imediatamente colocados na fronteira da União Soviética, são os países ali do leste europeu. Então você tinha basicamente naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial, um cinturão de países socialistas em torno da própria União Soviética, que originalmente era apenas a Rússia mais algumas províncias da Rússia. E devido a essa divisão da Europa Ocidental e da Europa Oriental, nós temos a formação da chamada Cortina de Ferro, e esse termo é imensamente importante no vestibular. O que era essa chamada Cortina de Ferro? Existia realmente uma cortina física ali separando as duas Europas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental? Não. Essa Cortina de Ferro remetia às áreas de influência políticos ideológicas. Do lado ocidental, você tem a área de influência americana, pró-capitalismo, e a área oriental da Europa, principalmente os países do leste europeu e até alguns países aqui da região dos Balcãs, você tem a grande influência da União Soviética, que era pró-socialista. Então, a Cortina de Ferro era basicamente essa divisão de influências no mapa europeu. Esse termo aqui é muito importante. Aqui nós temos até uma charge, mostrando a Cortina de Ferro feita em Moscou. A Cortina de Ferro era muito mais imposta pelos socialistas para tentarem impedir a chegada da influência capitalista liberal. Por quê? Porque a grande parte dos países do leste europeu, eles foram impostos ao socialismo diante do Exército Vermelho. Então, não foi muito uma escolha dos países do leste europeu aceitarem o socialismo em si, foi uma imposição do país matriz, que era a Rússia. Mas é importante dizer que um dos grandes motivos para que a União Soviética se tornasse uma potência continental naquele momento foi efetivamente a sua grande
eficiência na guerra. O Exército Vermelho foi o principal oponente dos nazistas. O Exército Vermelho foi em si o exército que definiu o rumo da guerra. Foi a Batalha de Stalingrado, que foi aquela batalha que realmente virou o jogo contra a Alemanha, e foi o socialismo basicamente capaz de enfrentar o fascismo alemão. E você tem essa imagem aqui da bandeira da União Soviética sobre Berlim, amplamente divulgada no mundo. Ou seja, você tem o socialismo em alta no mundo como um todo. O socialismo, naquele momento, era divulgado de forma propagandista como a única força capaz de assegurar a liberdade contra o fascismo. E, além disso, devido ao final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, a França e mesmo a Alemanha tiveram perdas monstruosas. Elas não conseguiriam mais manter suas regiões de domínio na África e na Ásia. Por isso você teve uma ampla descolonização tanto da África quanto da Ásia. Você teve o surgimento de diversas nações independentes, e essas nações que estavam basicamente ali surgindo, elas não tinham um rumo a se tomar. Elas não tinham. A Alemanha, a Inglaterra e a França deixaram basicamente que as nações tiraram os exércitos que tinham naqueles países e deixaram os países largados. Os países não tinham muito bem o rumo a tomar, estavam perdidos ali economicamente, perdidos no sentido social também. Então esses países que estavam recém-libertados, eles tinham uma grande inclinação para uma aliança com a União Soviética. Eram países pobres. Sempre que você tem um país pobre, você tem aqui a questão do ímpeto revolucionário. Era um país que tinha uma concentração de renda muito grande, ou seja, eram países que tinham tudo ao seu favor para que se inclinassem ao comunismo. Os Estados Unidos, evidentemente, que vai se preocupar muito com esse fortalecimento da ideia socialista no mundo, e socialismo, evidentemente, que ameaçava os interesses americanos, porque eram interesses totalmente pró-capitalistas. Então, você tem esse clima de tensão, de que poderia acontecer um conflito iminente a qualquer momento entre as duas superpotências, principalmente no período imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o período que realmente o socialismo esteve muito alto, e os americanos, para tentar contrapor essa grande divulgação ideológica do socialismo, começaram a fazer uma pressão muito grande no sentido político. Devido a esse conflito já iminente ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos, você vai ter uma corrida armamentista de ambos os lados. Os dois países vão começar uma produção muito grande de armas, e você vai ter a busca principalmente pelas armas relacionadas à energia nuclear, que naquele momento era uma revolução bélica. Os Estados Unidos era o único país que tinha acesso à energia nuclear naquele momento, então a União Soviética estava fazendo tudo ao seu alcance para conseguir colocar as mãos nessa tecnologia também. Uma frase muito importante nesse período foi uma frase muito célebre de Einstein, que ele disse: "Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a Quarta, com pedras e paus", dizendo basicamente que se realmente ocorresse um conflito militar direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, não existiria mais humanidade como nós conhecemos no período para contar a história do que aconteceu. Realmente ia ser o fim do mundo, devido ao grande poder de destruição que a energia nuclear poderia trazer ao conflito. E assim, agora eu vou pontuar para vocês alguns marcos importantes, algumas ideologias importantes que nasceram no meio da Guerra Fria para expor basicamente a sequência de acontecimentos. A princípio, em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, nasceu a chamada Doutrina Truman. Os Estados Unidos estavam apoiando as nações livres do mundo contra a dominação externa. Evidentemente que não era uma coisa tão benevolente assim. Os Estados Unidos estava tentando impedir o avanço da União Soviética sobre a Europa Oriental. Estava basicamente incentivando a liberdade daqueles países de autodeterminação.
Nós sabemos que a coisa não foi muito bem por esse lado. A União Soviética conseguiu dominar a maior parte da Europa Oriental, mas a doutrina Truman nasceu essencialmente para conter o chamado expansionismo soviético que estava acontecendo naquele momento. Doutrina Truman é um termo importante, talvez seja mais importante na parte da geografia, tanto que vocês já devem ter ouvido falar dessa doutrina na geografia. Um dos componentes importantes da doutrina Truman era chamado o Plano Marshall. O Plano Marshall, que também é um termo importante, foi uma ajuda econômica aos países europeus em crise pós a Segunda Guerra Mundial. Os países da Europa estavam em total colapso, estavam destruídos, não tinham nem mesmo um sistema financeiro montado depois de uma guerra tão violenta que tinha acontecido. Então os Estados Unidos começou a injetar dinheiro nos países europeus para que eles se recuperassem. Por quê? Porque era interesse dos Estados Unidos realmente que as regiões da Europa se recuperassem para que houvesse um crescimento econômico mundial como um todo. E para os Estados Unidos era muito importante manter a Inglaterra e a França como seus principais aliados na Europa, ainda mais devido àquela questão da ameaça socialista no continente europeu. Tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, você teve uma destruição maciça de áreas industriais na Europa, você tinha uma forte tendência ao socialismo naquela área também, ou seja, os Estados Unidos implementou esse plano, injetou tanto dinheiro na Europa, evidentemente por interesses econômicos, mas também queria espantar a ameaça socialista do continente. Aqui nós temos um mapa mostrando os países do Ocidente em que participaram do Plano Marshall, que receberam dinheiro, que receberam investimento direto dos Estados Unidos. Nós temos entre eles os principais países, a Grã-Bretanha como um todo, a França e a parte ocidental da Alemanha. Aqui nessa imagem eu coloquei para vocês o quanto de milhões de dólares foram investidos em cada país. O país que mais recebeu dinheiro foi o Reino Unido, a Grã-Bretanha. O segundo país foi a França, o terceiro a Itália e o quarto a Alemanha Ocidental, que são os 4 países mais importantes da Europa naquele período. Sendo o que mais recebeu dinheiro, sendo o Reino Unido. Por quê? Porque foi um dos países que mais sofreu perdas em si, porque a França foi ocupada, a França não foi tão destruída assim, a Inglaterra foi amplamente bombardeada pela Alemanha, então a destruição lá realmente foi maciça. E, como resposta a esse plano Marshall, a União Soviética vai fazer o seu próprio plano de ajuda econômica aos países socialistas, mais chamado de Comecon. Não foi um plano econômico tão eficiente quanto o Plano Marshall, mas foi um plano econômico de resposta ao Plano Marshall. E também vai fazer o chamado Cominform, que vai unir os partidos comunistas europeus sobre a proteção do governo soviético, ou seja, todos os partidos comunistas, não importa em que país estivesse na Europa, iam ter a proteção do governo soviético. Evidentemente que era muito importante para evitar massacres de comunistas em outros países, como por exemplo um país como a Inglaterra. Ele podia, se tivesse um partido comunista, evidentemente que você ia sofrer uma certa repressão dentro do território inglês, mas com essa proteção o partido comunista ia ter uma maior liberdade em poder agir. E agora aconteceu uma coisa importante. Eu falei para vocês que a Alemanha no final da Segunda Guerra foi dividida em 4 zonas de ocupação. A parte mais ocidental foi dividida entre a França, Inglaterra e Estados Unidos, mas realmente quem efetivou a ocupação foram os americanos. E do lado oriental você vai ter a ocupação pela União Soviética. Lembrando que Berlim fica na parte oriental da Alemanha, ou seja, Berlim não era somente domínio soviético. Berlim também foi repartida em 4. A parte ocidental foi dividida entre França, Inglaterra e Estados Unidos, e a parte oriental era da União Soviética. Mas o problema era que Berlim estava dentro da zona de ocupação do país como um todo da União Soviética. Ou seja, para os Estados Unidos conseguirem levar dinheiro, levar insumos para reconstruir Berlim, que tinha sido dizimada, eles teriam que passar por território soviético. E como a União Soviética e os Estados Unidos não se bicavam naquele momento, você teve um certo bloqueio
a Berlim, isso foi chamado Cerco a Berlim, ou seja, a União Soviética não permitia mais que caminhões americanos, caminhões ingleses passassem pela zona de ocupação soviética para chegar até Berlim, para reconstruir Berlim. Por quê? Porque a parte ocidental de Berlim estava sendo reconstruída numa velocidade muito maior que a parte oriental, evidentemente que estava mostrando a fraqueza do regime soviético. E essa não era a mensagem que a União Soviética queria passar ao mundo. Portanto, a União Soviética impôs o bloqueio para que a parte ocidental de Berlim não fosse construída tão rapidamente assim. Como resposta e como provocação à União Soviética, os Estados Unidos vai começar a sustentar Berlim Ocidental com aviões, o que era uma coisa caríssima. Vai basicamente carregar pedra em aviões para carregar para Berlim Ocidental, que vai ser evidentemente um fator de humilhação muito grande à União Soviética, porque esbanjava o quanto dinheiro os Estados Unidos tinha naquele momento e o quanto os Estados Unidos podia investir naquela região, mostrando uma grande desproporção de poderes no sentido econômico. E além disso, naquele instante em específico, você tinha uma desproporção também militar. Apenas os Estados Unidos tinham uma bomba nuclear à sua disposição. E aqui nós temos uma imagem acentuando a Alemanha dividida, a Alemanha da parte oriental se transformando na República Democrática Alemã, que era uma república socialista, Berlim aqui no meio, dividido também em 4 partes, que eu expliquei para vocês num outro slide, e a parte ocidental da Alemanha formando a República Federal da Alemanha, basicamente ocupado ainda por americanos. E além daquele cerco a Berlim que os soviéticos fizeram, os soviéticos perceberam que estava acontecendo uma fuga da parte oriental de Berlim para a parte ocidental, das pessoas tentando fugir da imposição do socialismo e da imposição do comunismo em Berlim. Então, o que os soviéticos fizeram? Os soviéticos montaram um muro no meio da cidade de Berlim, separando a parte soviética da parte francesa, inglesa e americana, ou seja, separando basicamente a parte capitalista de Berlim da parte socialista. Ninguém da parte socialista poderia ir para a parte capitalista, ou seja, foi muito mais um muro para segurar a população na parte socialista do que para impedir a entrada das pessoas da parte capitalista para a parte socialista. O Muro de Berlim é considerado um dos grandes símbolos da Guerra Fria e por isso é um termo que cai no vestibular com uma certa frequência. Aqui nós temos uma imagem aérea mostrando, temos uma imagem do muro em si, mostrando que o muro tinha proteções militares, ou seja, você tinha no muro a ordem de atirar para matar quem quisesse passar o muro. Muitas pessoas com desespero tentaram realmente atravessar o muro, tentaram pular para a parte capitalista, não conseguiram, foram fuziladas no muro. E aqui nós temos uma imagem aérea mostrando as dimensões do muro. Era um muro evidentemente gigantesco para cobrir uma cidade como Berlim naquele momento. Para aumentar mais a tensão ainda, no contexto militar, você vai ter a criação da OTAN. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vai ser uma aliança militar e política entre os países capitalistas da parte ocidental da Europa junto com os Estados Unidos. Ou seja, você vai ter basicamente quase um pacto militar entre os países ocidentais da Europa e os Estados Unidos. Evidentemente isso vai colocar uma tensão ainda maior para a União Soviética, e a União Soviética vai dar uma resposta evidentemente. Antes da resposta, tenho que falar sobre algo mais importante, que é a acentuação também dos laços dos próprios países capitalistas que estavam na Europa naquele momento. Você tem basicamente aqui a formação de um embrião do que a União Europeia é hoje. Você tem aqui em 1948, poucos anos após o final da Segunda Guerra,
a Organização Europeia de Cooperação Econômica, que era uma aliança entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, que eram países muito próximos, e em 57 você tem já a criação da Comunidade Econômica Europeia, que já tinha a imposição do mercado comum europeu, ou seja, a transação de mercadorias ali sem taxas alfandegárias dentro ali dos países que participavam desse mercado comum, que era uma coisa que evidentemente acentuava os laços dos países capitalistas e impedia mais ainda aquela ameaça socialista de chegar aos países do Ocidente. A resposta da União Soviética à OTAN e também a essa acentuação dos laços dos países capitalistas na Europa vai ser o chamado Pacto de Varsóvia. Vai ser um pacto militar entre a União Soviética e os países aliados, ou os países que eram forçados a ser aliados da União Soviética. Aqui está citado alguns, né? A União Soviética fez um pacto militar com a Albânia, a Alemanha Oriental, a Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia e Bulgária. Realmente os países eles não queriam evidentemente fazer esse pacto militar, eles foram forçados, assim como grande parte dos países que tiveram que implantar o socialismo à força devido à pressão militar da União Soviética. E aqui nós temos uma demonstração de como estava a área de influência político-militar na Europa naquele momento. Na parte ocidental, acompanhando aqui a cortina de ferro, você tinha a influência capitalista americana, e representava também a OTAN. Aqui está as datas que os países foram ingressando na OTAN, não foi algo espontâneo, tudo de uma vez só, foi algo que foi progressivo, a OTAN foi aumentando aos poucos, foi incorporando países, a OTAN foi ficando cada vez maior, e aqui o Pacto de Varsóvia, como foi imposto aos países, né? Aos países, então foi tudo de uma vez, né? Foi uma coisa forçada. Apesar disso, uma coisa preocupava muito os Estados Unidos naquele momento. A União Soviética passou por um intenso crescimento industrial, principalmente devido à sua grande produção armamentista. O Estado estava investindo muito na indústria de produção de armas e com isso, evidentemente, você teve um aumento da economia da União Soviética. E, além disso, aconteceu algo que realmente preocupou os Estados Unidos. A União Soviética conseguiu desenvolver a sua própria bomba atômica. Isso representava agora que, no quesito militar, a União Soviética e os Estados Unidos estavam no mesmo patamar. A bomba atômica, naquele momento, representava o símbolo máximo de poder militar. E assim que a União Soviética fez um teste nuclear em Cazaquistão, o mundo conheceu o segundo país a ser tutor da criação de uma bomba atômica. Os Estados Unidos, após essa ameaça comunista, essa ameaça nuclear, vai começar a ter um certo radicalismo. Você vai ter a chamada implantação do macartismo. McCarthy foi um senador que ele ficou à frente de um comitê responsável por investigar atividades anti-americanas, ou seja, atividades comunistas dentro de território americano. Isso criou um clima de caça às bruxas dentro do próprio Estados Unidos e começaram a perseguir diversas pessoas que eram acusadas de simpatizar com o comunismo. Também é um termo aí que tem uma certa relevância e pode acabar caindo no vestibular de vocês. E agora, especificamente falando sobre Stalin, o governo da União Soviética envolvia um ditador carismático, envolvia um ditador muito forte, um ditador que era cultuado, que era o Stalin. O Stalin assumiu o governo da União Soviética após a morte de Lenin. Stalin foi um ditador, vamos dizer assim, um ditador caricatural, foi um ditador que realmente pode ser colocado como aquela fotinho de livro. Realmente foi um ditador sangrento, foi aquele ditador maquiavélico e foi aquele ditador que era muito egocêntrico. Ele gostava de fazer cultos à sua própria imagem, e a imagem muitas vezes da União Soviética de Stalin se confundiam, mostrando o grau basicamente que se colocava a ditadura de Stalin.
Você teve o culto à personalidade do ditador, que é um dos fatores importantes que pode cair. Essa imagem demonstra muito bem aqui a adoração em si ao personagem do ditador. E você tem a política de esmagamento da oposição. Stalin vai ser um dos ditadores mais sangrentos que vão existir no mundo. Ele vai fazer uma grande repressão a qualquer pessoa que pudesse ter alguma oposição ao seu governo. Ele vai fazer uma série de prisões, expurgos e fuzilamentos. Devido à participação de Stalin no governo soviético, devido aos massacres que Stalin vai fazer dentro do território soviético, as notícias vão começar a aparecer para o mundo. E conforme as notícias vão aparecendo, os Estados Unidos eles vão começar a utilizar isso ideologicamente, mostrando que os Estados Unidos, como principal oponente da União Soviética, é o único país que pode assegurar a liberdade do mundo. Uma coisa importante também vai acontecer naquele período, que vai ser a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa vai ser basicamente a imposição de um governo socialista num país que tinha uma enorme população naquele período. Vai ser numa região muito estratégica, uma região que tem uma grande influência ali na Ásia. E quando a China se tornou socialista, evidentemente que vai ser um impacto muito grande para os americanos, porque era uma região muito importante, é uma região que apresenta uma área territorial gigantesca. Então os Estados Unidos vai ficar preocupado, e além disso, após a Revolução Chinesa, você vai ter uma aliança entre China e a União Soviética. Ali, somente com a parte territorial, eles ocupavam quase um terço do mundo, até metade do mundo em área territorial, contando com o território da União Soviética e da China. Ou seja, você tinha uma ameaça vermelha socialista muito forte, mas em 1959 você vai ter a ruptura do governo da União Soviética e da China, que vai neutralizar essa rigidez do socialismo no mundo e vai, vamos dizer assim, vai atenuar um pouco esse grande movimento que o socialismo tinha feito na Ásia, na região oriental do mundo. Outros fatores vão ser muito benéficos a não apenas na Guerra Fria. Um deles, muito importante, vai ser a morte de Stalin, que realmente levava a ferro e fogo o conflito com os Estados Unidos, e a entrada de Nikita Khrushchev no governo como secretário principal do Partido Comunista e como líder da União Soviética. Ele vai iniciar o chamado processo de desestalinização. Ele vai começar a retirar as práticas que Stalin fazia. Ele vai denunciar crimes de perseguição política que Stalin promovia. Ele vai liberar diversos prisioneiros que foram colocados em prisões sem causas aparentes por Stalin. Ele vai também denunciar as execuções em massa que Stalin fez, assim, teoricamente sendo um governo muito mais pró-Estado do que somente a imagem do ditador. Ele desejava uma certa descentralização política, melhoria das condições de vida da população, porque a União Soviética estava passando por uma crise econômica muito grande. O governo Truman nos Estados Unidos também acaba, e você tem um retrocesso do macartismo e também uma redução do clima anticomunista, porque como você não tinha mais Truman como os principais influenciadores, você vai ter uma diminuição dessas ideias anticomunistas, e você vai ter a entrada na chamada fase de coexistência pacífica, em que você tinha Kennedy como presidente dos Estados Unidos e Khrushchev como líder soviético. E eles chegaram a esse clima de paz aparente. Então você vai ter um aumento agora da rivalidade, não mais no campo político, ideológico, militar no mundo, mas você vai ter esse aumento da rivalidade na questão tecnológica. Isso vai criar uma grande corrida tecnológica entre as duas superpotências. Talvez o setor mais importante em que essa corrida tecnológica aconteceu foi o setor espacial. Primeiramente, a União Soviética saiu na frente. Ela fez o primeiro satélite e fez o primeiro voo espacial tripulado, mas depois de um tempo os Estados Unidos vai fazer algumas conquistas impressionantes e vai acabar passando isso. Apenas algumas conquistas da União Soviética que podem acabar
caiu no vestibular de uma maneira, e a União Soviética vai começar a passar por problemas internos, mostrando a fragilidade já do regime socialista. Eu falei para vocês no começo que a União Soviética realmente impôs o socialismo nos países dominados devido à sua força militar. E esses países aos poucos evidentemente começaram a se rebelar, porque não foi uma coisa de concordância deles, foi algo realmente imposto à força. Você vai ter diversas revoltas em diversos pequenos países que compõem a União Soviética, como na Iugoslávia e na Hungria. Eu não vou me aprofundar especificamente sobre o que aconteceu, mas eles estavam basicamente questionando o Pacto de Varsóvia e eles queriam uma política econômica mais aberta, porque a economia da União Soviética estava entrando em ruína. E a União Soviética, evidentemente, todas as vezes vai responder com massacres militares para tentar manter ali o domínio daqueles países. Aqui nós temos um mapa mostrando basicamente como estava o mundo naquele momento, durante a Guerra Fria. Nós temos aqui no hemisfério oriental principalmente os países que eram pró-socialistas. Os principais representantes eram a União Soviética e a China aqui embaixo. Você tem diversos países que estavam sofrendo uma forte influência socialista, principalmente na África e aqui na Ásia também. Então, você vai ter o socialismo muito mais preeminente na parte oriental do mundo, enquanto o capitalismo liberal dos Estados Unidos é muito influente na Europa Ocidental e aqui na América Latina. Evidentemente aqui é um quintal americano, então a América Latina era uma área de embate entre as duas superpotências, e por isso até mesmo eu vou falar para vocês diversos conflitos que aconteceram na América Latina, conflitos ideológicos diante da ideia de capitalismo e socialismo.